Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu e a Lígia temos o grande prazer de receber aqui a Loriane Gratão, que é fonoaudióloga formada pela Unifesp, mas ela vai se apresentar aí e falar da trajetória dela. E eu tenho também o grande prazer de dizer que ela trabalha comigo. Então, a Loriane já está trabalhando comigo no consultório já faz uns bons anos. Eu nem sei, Loriane, se já faz 8 ou 10 anos que você está comigo, mas a gente já está junto aí já faz um grande tempo. Então, meu obrigada, né, pelo aceite do convite aqui de estar presente. E hoje a gente vai falar sobre zumbido e processamento auditivo central. Hoje a gente tem, mas antes se apresenta e a gente já começa a discussão. Então vamos lá, eu sou fonoaudióloga formada pela Unifesp e sempre tive uma linha de pesquisa voltada para o processamento auditivo central, né. Então sempre a gente buscou no processamento auditivo, entrelaçar as áreas da fonoaudiologia, não só as áreas auditivas, né, tanto é que eu tive o prazer de fazer alguns estudos voltados a processamento auditivo e voz, né, então qual é essa relação. E agora, depois de tanto tempo, né, com a doutora Sandra Bastos, a gente está tendo a oportunidade e a possibilidade, né, de estudar o processamento auditivo central e o zumbido, e principalmente trazer isso para a prática clínica, né, que é o nosso intuito toda vez que a gente lida com o estudo, né, que é trazer, para o funcional. Então eu quero muito agradecer vocês pela oportunidade, você, a Lígia, por eu poder compartilhar com o pessoal um pouquinho mais sobre o processamento auditivo e também conectar, né, esse sistema tão bacana que é extremamente importante para nossa audição com o zumbido, né, que é, assim, uma das comorbidades, né, que existem aí há tanto tempo e que se falou tão pouco, mas que hoje em dia a gente está cuidando aí com muito carinho desses indivíduos todos. Maravilhoso, muito bem-vinda, Loriane. Obrigada. Obrigada por ter aceito aí o convite e por estar aqui para esse bate-papo. Você que tem tanta experiência já há tanto tempo aí, né, andando aí lado a lado com a Sandra, é claro que, não dá para dizer que experiência você não tem aí de monte, né. E muito legal a gente falar sobre esse assunto, eu queria que até porque tem muita gente da área, mas muita gente que não é da área, nem da saúde, né. Explica um pouquinho o que é o processamento auditivo central e a conexão dele com o zumbido, por quê e de onde vem essa vontade de estudar o processamento auditivo nos pacientes com zumbido. Uhum, tá. Então, o processamento auditivo central, de uma forma muito básica, ele é aquilo que a gente faz com o que a gente escuta, né. A orelha, né, o nosso sistema auditivo periférico, ela é a porta de entrada, mas quem vai fazer as conexões relação à percepção desse som, a compreensão desse som, né, a decodificação, a codificação desses sons que a gente, né, escuta do ambiente, é o sistema nervoso auditivo central e as habilidades do processamento auditivo. Então a gente tem habilidades de escuta e elas estão envolvidas todas, né, com essas capacidades que a gente tem de escutar, principalmente em ambientes ruidosos. Isso é bastante importante, porque nós humanos nos comunicamos dessa forma, né, com a linguagem, então somos os únicos seres aí que nos comunicamos com fala, então nós temos que ter habilidades de compreensão dessa forma de comunicação, principalmente nesses ambientes de escutas difíceis que é o nosso dia a dia, né. Então pensando no zumbido, que anteriormente, né, a gente falava de zumbido auditivo só na orelha, que prevém só de perdas auditivas significativas, né. E ao longo do tempo a gente vem percebendo que isso não acontece, a gente tem pacientes com zumbido sem nenhum tipo de perda auditiva na audiometria, que a gente consiga enxergar, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso.
mas que a gente consiga enxergar essa perda numa audiometria e estava lá com zumbido. Então, o que está acontecendo com esse sistema a partir do momento que a gente consegue entender que o zumbido é central e não só periférico, né? Tem componentes auditivos periféricos, porém esse som ele vai se dar de forma central. Então, como não fazer essa correlação, né? Então, a gente sempre conversou muito na nossa clínica o como a gente poderia utilizar essa análise do processamento auditivo, como essa avaliação se encaixaria na nossa clínica, e sempre o intuito foi como eu consigo ajudar de forma positiva o meu paciente, né? Já que às vezes a gente não tem nenhum tipo de diagnóstico fechado para o zumbido, muitas vezes a gente tem, mas muitas vezes não. Então, talvez não, né? O mais importante é tratar o sintoma, não necessariamente a causa, porque aquele paciente ele está sofrendo, né? Então, a gente tem que tratar essa causa, mesmo sem diagnóstico. E a gente sabe que ela é multifatorial, não existe uma pílula mágica para que esse zumbido suma. Então, como ele é multifatorial, será que esse exame, essas habilidades auditivas se somariam a algum tipo de conduta na hora do tratamento? Então, acho que essa foi a pergunta-chave na hora da gente começar a fazer processamento com pacientes com zumbido. É legal. E é interessante quando você, né, fala sobre o que é o processamento, você fala em habilidades, né, com várias coisas, vários sistemas do nosso corpo acontece isso, né, a gente acha que é simples até algo não funcionar, e aí a gente vê que existe várias coisas que precisam acontecer adequadamente para a gente ter a audição, que a gente considera aí normal, em todos os aspectos, quer dizer, nenhuma queixa, né, nenhum sintoma. Mas então, destrinchando um pouquinho, se você conseguir explicar para a gente, assim, de forma resumida, assim, direta, talvez até com algum, de forma ilustrativa ou algum exemplo, o que seriam essas habilidades principais que são avaliadas, assim? O que que a gente está falando? Do que a gente está falando? Que a gente está falando, né? Quando a gente pensa em tratamento auditivo central, igual eu falei lá atrás, né, é o que eu faço com aquilo que eu escuto, então, eu preciso entender, por exemplo, se esse som é verbal ou esse som não é de fala. Então quem faz isso é o meu processamento auditivo, não é a minha orelha, né, a minha orelha só capta esse barulho. Então vamos pensar assim que até a nossa orelha, até o órgão auditivo, nervo auditivo, algumas estruturas centrais mais baixas, esse som é só barulho. Não existe significado nesse som. Quem vai dar significado é o cérebro, de acordo com o processamento auditivo central. É ele que vai fazer essa análise. Então, a gente tem que reconhecer esse som. Tem som? Tem. Reconheci. Da onde ele veio, então eu localizo. Então, localização sonora é uma habilidade auditiva. Então, da onde vem esse som? O que é esse som? É de fala? Não é de fala? Então, assim, é minha mãe falando comigo ou é o passarinho piando, né? Então, som de fala, som que é não verbal, que a gente chama, né? Então, isso quem faz também é o processamento auditivo, né? Na forma de reconhecimento. A gente tem as melodias sonoras, né, sons graves, sons agudos, o timbre da voz que a gente reconhece de uma pessoa, isso também é processamento, a ordenação de tempo. Como é que eu consigo reconhecer que foram 2 sons e não foi um só, ou que foram mais sons? Então a gente tem resolução de tempo, quanto tempo esse som demora para chegar, né. E a gente tem também acho que talvez o mais importante, que seria o fechamento auditivo, que é o conseguir compreender sons de fala, lugares ruidosos, né, e esses lugares ruidosos, tô na rua, é um carro buzinando, eu tô num restaurante, aquele monte de prato, aquele monte de talher fazendo barulho, então isso a gente chama de fechamento auditivo. Então é o reconhecimento de fala nesse meio desse barulho e também o fechamento auditivo, que é reconhecer essa fala no meio de um monte de gente falando ao mesmo tempo. Isso acontece
o tempo todo na nossa vida. Todas essas habilidades, elas funcionam em conjunto. E a gente acaba separando essas habilidades na hora de avaliar, né, só para realmente conseguir entender quais são as alterações existentes naquele indivíduo. Mas a gente utiliza todas elas no nosso dia a dia. Então a gente reconhece som o tempo todo, a gente localiza som o tempo todo, a gente compreende que existem ou mais sons o tempo todo, que característica sonora é essa, é alto, baixo, forte, fraco, fino, agudo, longo, curto, qual é o timbre, eu consigo entender som no meio do barulho e eu consigo entender som com um monte de gente falando. Então vamos pensar que sem tudo isso, a gente não reconhece som. E é por isso que tem muita gente que fala: "Eu entendo, eu escuto, mas eu não entendo". Isso é uma fala muito clássica, de quem tem processamento auditivo alterado, né. Então, assim, eu sei que estão falando alguma coisa, mas eu não estou entendendo nada. Então é como se eu não acabasse não escutando, né, porque esse som, ele fica degradado, eu não consigo compreender, então meu cérebro capta, mas joga essa informação fora, não grava, não existe memória auditiva daquele som, então ele joga fora. É, isso pra gente, quando a gente não conhecia muito do processamento, a gente entendia que era só da perda, né, Lígia, naquelas perdas mais graves, né, que a gente falava, né, então o paciente tem alteração na discriminação, né. Então isso a gente vê também, né, do paciente ouvir e não entender, né, mas não é só ali, né, que tá o problema, né. E ele tá discriminando ele tá discriminando mal, porque também ele tá processando mal, né. Então não sei se dá pra você pegar um gancho aí também nesse link aí. Uhum, é exatamente isso, né. O que a gente mais tem na clínica, eh, não tão específica como nós que tratamos o zumbido, né, a gente faz mais esse exame voltados para os pequenos, né. Por que isso? Porque é aquela criança que ela não está entendendo, que ela tá com aquela falta de atenção, ela tá, com memória defasada, não consegue aprender na escola. E aí, o que que o médico pede, né, solicita uma avaliação auditiva. Será que essa criança está escutando, né, porque parece que ela não escuta. A mãe fala: "Eu falo com ele, ele não responde". Ele pergunta: "Hã?", vira a cabecinha assim: "Hã?". Então isso acontece muito nos pequenininhos, a gente recebe muito para o processamento, porque é exatamente isso, vai fazer o de áudio da normal, com todos os limiares auditivos, dentro dos padrões de normalidade, mas a queixa parece muito que não escuta. E esse não processar, ele vai dar todas essas dificuldades, né. Não processar, ele vai dar dificuldade cognitiva, de memória, atenção, dado, porque eu não estou retendo informação. A gente só consegue botar para fora aquilo que a gente entende. Uhum. Então, se eu tô aqui conversando com vocês estão aqui falando comigo em chinês, eu não entendo chinês. Eu vou saber que é um som. Vocês vão estar aqui falando comigo assim. Eu vou entender que é um som, mas eu não consigo processar esse som, porque eu não falo chinês. Então, é como se o paciente de processamento estivesse entendendo algumas coisinhas em chinês, sabe? Porque o som tenta entrar, mas não chega. Quando chega, às vezes chega defasado. Perdi informação acústica, eu não consigo dar resposta. Então, nos pequenininhos que a gente recebe, é bem essa queixa mesmo. Audição normal, mas não processa. E aí, por conta da mensagem defasada, eu não consigo ter a compreensão, então eu respondo como se eu não tivesse escutado. Ótimo. E nos pacientes, aqui no nosso caso, pacientes com zumbido, não considerando uma facilidade já e um costume de fazer exame, pensando assim, qual paciente com zumbido que você olha e fala: "Esse paciente merece fazer uma avaliação do processamento auditivo". O Uhum. que no paciente com zumbido te levanta aí essa vontade de investigar o processamento? Considerando que o paciente com zumbido, né, ele pode não ter uma perda auditiva importante, mas outros até já têm uma perda, relevante, com indicação ou não de reabilitar, né, de usar aparelho, mas independente, pensando no geral nos perfis aí de paciente com zumbido. É. Lembrando também que a gente pode fazer o processamento auditivo com perdas auditivas, até perdas auditivas moderadas, e que elas sejam, né, as 2 orelhas com limiares auditivos, né, média dos limiares auditivos parecidos, né, simétricos.
Então a gente também consegue fazer em pacientes com perda, né. Quando a gente está conversando com o paciente com que tem zumbido, e a gente pensa assim: "Esse vale a pena, eu fazer o processamento", é quando ele tem já uma dificuldade de escuta no barulho, né, então assim, ele traz pra gente essa dificuldade de escuta no barulho, essa dificuldade de escuta piorou por conta do zumbido, então isso também é bastante importante. Quando ele tem, assim, uma coisa exacerbada em relação a som, né, então assim, eu me incomodo com muito barulho, eu não consigo mais ir em restaurante, eu não consigo mais ouvir música, então antes eu gostava muito de escutar música, agora eu não consigo mais escutar música, me irrita. Eu não consigo, ter mais uma conversa do jeito que eu tinha anteriormente, né. Todos esses fatores do paciente com zumbido, eles são predispositivos a gente pedir o exame, né. E pensando também numa desorganização do sistema nervoso auditivo central, né, quando esse paci ele pode ter outras comorbidades associadas, então eu acho super válido também quando o paciente tem o limi os limiares auditivos, né, limítrofes ou então pouquinho de perda de auditiva que possa comprometer, né, o a aque a aquela compreensão, porque a gente sabe que déficit auditivo vai fazer com que tenha essa falta de compreensão, né, porque está entrando menos. Mas quando ele tem aquela área dinâmica um pouquinho diminuída, e aí ele se queixa muito mais do que, pacientes que, por exemplo, têm essa área um pouquinho mais estendida. Então o limiar de desconforto desse paciente está alterado, eu acho que vale a pena fazer um processamento auditivo central, porque às vezes É. é só o processamento que está descompensado, então você compensa isso, ele volta à normalidade da percepção daquele som, tipo, esse som não tá tão alto, ele não me incomoda tanto. Eu melhorei o processamento, esse limiar de desconforto sonoro melhora também. E nesses É, quando o casos paciente culpa, né, quando o paciente só complementando um pouco, Lígia, quando o paciente culpa o zumbido da não compreensão do que Não ele compre ouve, então pode ficar com suspeita atrás, porque em teoria o zumbido não faz isso. Em teoria o zumbido não faz isso. Então se ele tem a queixa porque ele não sabe o que que é, então para ele é aquilo, então eu tô ouvindo mal, e a única coisa que justifica isso é o zumbido. Então quando ele coloca a culpa de não entender no zumbido, pode ir atrás que tem alteração de processamento. Então Uhum. isso é o que a gente habitualmente vê, né. E junto com o paciente hiperacúsico, que é isso que você está falando, então assim, no que você fala, então a gente vê muita alteração de processamento auditivo em paciente que vem também com queixa de hiperacusia. O que é isso? Ele está incomodado com o som, que pra a gente entende como diagnóstico de hiperacusia, e quando você vai ver tem alteração de habilidade, auditiva. Então a gente consegue corrigir e a trama vai sendo corrigida funcionalmente, né, auditivamente falando. os pacientes isso do paciente, não entender, não ouvir bem, não entender bem e achar que a culpa é dos ouvidos, isso é interessante que alguns pacientes ficam muito incomodados na audiometria, né, e eles falam assim, né: "Esse exame não tem validade, o zumbido não me deixava ouvir", entra aquela, Isso. né, às vezes o paciente fica com esse conflito. Eu queria perguntar, talvez sejam mais de uma habilidades aí, geralmente comprometidas nesses casos, mas o paciente não entender e achar que é por causa do zumbido, para mim fica muito próximo ali dos pacientes que têm a dificuldade maior ali com o fechamento, né, tem outros sons e aquilo me dificulta escutar, né, perceber um som específico. Mas os pacientes que têm mais a queixa da hiperacusia, o que é comum perceber, ou não é, em termos de habilidade comprometida, existe padrão, uma habilidade que é mais comprometida? O que que explica para esse paciente com zumbido e hipersensibilidade aos sons do ambiente, no processamento alterado? O que no processamento que se altera a ponto de justificar essa queixa? Uhum, tá. Então como todas as habilidades auditivas elas estão interligadas, né, não tem um teste que a gente bata o martelo e fala: "A queixa de hiperacusia vai dar esse teste alterado", né.
Mas o que a gente vem percebendo no processamento auditivo central de pacientes com zumbido em geral, não só esses com queixa de hiperacusia, é o fechamento auditivo realmente, porque ele tem um som o tempo todo na cabeça competindo com mais o som do ambiente. Então é como se ele tivesse que fazer fechamento 2 vezes. Eu brincava com uma paciente que tinha o aparelhinho e aí, falava para ela assim, ela: "Meu Deus, mas hoje meu zumbido tá muito alto, eu não tô conseguindo me concentrar na nossa atividade aqui". Eu falava: "É porque você tá fazendo fechamento 2 vezes, você tá tendo que fazer força 2 vezes para entender o que eu tô te pedindo, né". Então fechamento a gente vê bastante em pacientes com o zumbido alterado, a figura fundo, que é essa coisa que eu comentei com vocês de entender fala no meio de fala, mas em relação a essa habilidade, a gente percebe que é mais relacionado à separação binaural e às vezes à integração, ou um ou outro, ou às vezes até os 2 junto. Por quê? Porque o zumbido, ele vai te dar, a falta de atenção, você vai ter uma atenção muito maior voltada para aquele som, e aí você volta a atenção lateral ou para um lado ou para o outro, ou uma atenção global do som que você está produzindo. E isso te dificulta prestar atenção auditiva no ambiente, né. Então você fica fazendo essa atenção seletiva o tempo todo, e aí ela acaba alterando, porque você começa a prestar atenção em coisas que você não deveria, no caso o zumbido, do que na mensagem principal. Então, essas 2 habilidades auditivas são as principais que a gente vê no paciente com zumbido. Aí pensando, né, nessa coisa do hiperacúsico, na minha opinião, né, eu acho que, assim, o que mais, mostra, né, que isso está um pouquinho defasado, seria o fechamento, né. Por quê? Eh ele tá lidando com aquele som que é dele, então ele tá ficando irritado com aquele som que ele tá produzindo, e aí os sons ambientais que também são ruído, não é fala, porque o zumbido seria um barulho, né, Uhum. e o fechamento auditivo ele lida com barulho. Então, aqueles estímulos que também são barulho, que estão de fora, eles se encontram com esse barulho de dentro, e aí a pessoa fica completamente confusa, igual essa paciente que eu comentei com vocês. Hoje eu não estou conseguindo entender nada do que você está falando, meu zumbido está muito alto. Então, para mim, a pessoa que tem queixa de hiperacusia é porque essa hiperexcitabilidade em relação a barulho dentro e barulho fora fica muito discrepante, e aí a irritabilidade aumenta, então os fatores emocionais aumentam junto, Uhum. né, e aí ele começa a perceber esses sons ambientais muito mais exacerbados do que realmente eles são, e aí vem o incômodo. Uhum. Muito É, bom. porque daí é aquilo, o paciente quer funcionar, né, quer ouvir, quer participar, trabalhar, quer fazer a sua vida e daí ele vê isso aí tudo meio que roubado, né, por conta do zumbi, e junto da sensibilidade sonora, E né, roubar, né, tem pacientes que não fazem mais nada, né, deixa né. deixa de viver por conta do zumbido Mas mesmo, e né. aí, para esse paciente que felizmente ele foi, fez o exame, né, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pensa, nem todo profissional está acostumado a pensar nisso, mas o paciente fez e realmente achou alterações em algumas dessas habilidades. O que que a gente tem para oferecer para esse paciente daí para frente? Joia, muito bom. Então a gente tem a terapia do processamento auditivo central, que a gente chama de treinamento auditivo acusticamente controlado, né. E ela é importante a gente sempre falar isso, que ela vai tratar as habilidades auditivas centrais, né. Então a gente está falando do exame alterado, e aí esse treinamento auditivo, ele vai lidar com essas habilidades auditivas alteradas, né. Então a gente sempre fala isso para o paciente. O seu zumbido não vai sumir porque você fez o treinamento auditivo, a gente não vai te curar do zumbido com o treinamento auditivo. Ele é um curso que a gente tem por conta dessa alteração que você teve no seu sistema auditivo central, e O é sinal uma tá chance péssimo de você aqui. melhorar todas essas queixas que você tem relacionadas à comunicação e regular o seu sistema auditivo central para essas habilidades.
E com isso, talvez essas percepções que você tem do seu zumbido podem vir a melhorar. Então, isso é muito importante, essa fala é extremamente importante, porque assim, no zumbido, a gente não tem essa coisa de uma coisa só vai melhorar. Às vezes a gente tenta, se é uma coisa sistêmica, eu melhoro o sistema, então assim, tô com a pressão alta, baixei a pressão, nossa, pronto, o zumbido saiu. Aí eu estava com uma rolhona de cera na orelha, tirei a rolha, nossa, meu zumbido passou. Então tem alguns casos que realmente, naquele zumbido crônico de anos, que multifatoriais, a gente precisa cuidar passo a passo de toda, Certo, assim, sair um cuidar de pouquinho da cada internet aí para ver detalhezinho se dito na nossa anamnese, de cada a detalhezinho internet dado no parou nosso aqui. exame. E essa fala é extremamente importante, então eu falo isso para todos os pacientes que a gente treina, né. Isso é uma chance, uma possibilidade de melhora comunicativa. Tem paciente que fala: "Gente, reviveu minha orelha, essa orelha aqui parece que eu não tinha essa orelha aqui, agora eu comecei a escutar por essa orelha". O zumbido às vezes está lá, mas eu melhorei a qualidade de escuta, só por conta da melhora de processamento de som, né. Às vezes o zumbido ainda está lá, mas porque eu regulei o sistema, às vezes essa percepção do zumbido, às vezes essa tensão do zumbido, ela vai sumir um pouquinho, né, e aí ele se sente mais confortável em relação a esse som. Perfeito. É, isso é muito importante, né, alinhar a expectativa, né, Sim. e não é num sentido de: estamos limitados ou não estamos", é realmente para que cada ação vai ser feita, né. Concordo plenamente com vocês, tem que ser algo cuidadoso, porque senão curso valiosíssimo que a gente tem no tratamento do paciente com zumbido, ele acaba não tendo o mesmo efeito, porque o paciente, né, com uma insatisfação, a gente pode estar trabalhando por um lado, mas por outro lado alimentando outra expectativa e ele acaba não conseguindo nem perceber, usufruir e até evoluir nessa melhora, né. Claro, esse paciente, como você comentou, quando tem essas habilidades auditivas comprometidas, até a sensação de outros ruídos pode ficar pior e justificar a hiperacusia. É claro que para esse paciente, esse zumbido ele é muito pior. Pode não ser em cidade, né, quando a gente vai lá medir pela acufenometria, às vezes o zumbido que o paciente fala que está muito intenso, ele está intenso, a gente vai Nada, melhorando, a gente tô está tentando ver como é que melhorando tá. a condição do paciente, né. E isso é importantíssimo no processo. Mas eu concordo plenamente, a falta de alinhamento de expectativa, às vezes, é trágica, né, porque compromete o sucesso do recurso. Eu acho que falou muitíssimo bem. E, Loriane, pensando nos pacientes com zumbido, tanto em quem, no próprio paciente, como em quem vai solicitar. Você falou ali no início, sobre possibilidade de pedir, exame, inclusive quando tem, algumas perdas de audição, é possível. Quando que você acha que não vale a pena ou que não está bem indicado, o exame, para o paciente com zumbido? Eu digo porque às vezes a queixa se confunde, tem essa questão de ter ou não perda, né, muita gente que vai ouvir aqui vai falar: "Não, eu tenho essa dificuldade, então eu vou lá fazer o exame". Mas como que é esse direcionamento? Quando fazer ou não fazer o exame está bem indicado? Então, para pessoas com zumbido, primeiro de tudo, primordial, exames, periféricos. Isso precisa ser feito anteriormente ao exame do processamento auditivo. Então, assim, como que tá essa audição, como que tá esse zumbido, como que tá esse limiar de desconforto, como que tá a orelha média. Então, assim, tudo que a gente puder fazer voltado para o zumbido, relação, né, à audição periférica tem que ser feito primeiramente. Se esse pa Aí vem a anamnese, né, então assim, se esse paciente ele tem aquelas, né, questões que a gente comentou, mas tem a audição normal, ou então tem a perda auditiva até onde a gente consegue realizar e tem a queixa, beleza. Quando a gente não consegue, perda auditiva assimétrica, então eu tenho uma audição de um lado normal e do outro lado eu tenho uma perda, eu não consigo fazer, né, porque
O exame ele precisa que eu tenha essa regularidade aí, né, entre os limiares das 2 orelhas. Questões sugestivas de retrococlear, não consigo fazer. Por isso que é extremamente importante ter a áudio antes. Então, como que tá o limiar de reconhecimento de fala desse paciente e como que tá o índice de reconhecimento de fala. Se esse índice de reconhecimento de fala, a viva voz, ele já tá ruim, imagina no gravado, né? Porque no processamento auditivo tudo é com gravação, porque não pode ter viés de fala. Então, todos os pacientes vão ouvir exatamente a mesma coisa na intensidade correta para aquela orelha, né, para aquele paciente. Então, se eu tenho essa indicação de retrococlear, eu também não consigo fazer. Se é um paciente que não tem um cognitivo muito legal, a gente também não consegue, então isso é extremamente importante. Então, se o paciente tem algum tipo de demência, se tem, alguma outra comorbidade que impeça a compreensão, a gente também não vai conseguir, fazer o exame. Então, nessas questões aí, a gente não consegue. E claro, se o paciente não tem queixa nenhuma, ele tá lá com o seu bolso, não tenho queixa nenhuma de processamento auditivo. Aí, geralmente, a gente não pede o exame. E primordial de tudo, investigação periférica, porque aí sim eu vou conseguir entender, a parte central. Muito bom. Agora, essa parte toda das habilidades auditivas, ela tem uma conexão com a própria cognição, né, com a própria atenção auditiva, né, e a gente faz esse link muitas vezes com o exame eletrofisiológico, né, Loriane? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho aqui, eu queria que você falasse um pouco do P300, que é a gente faz aquele link para a gente ver, né, o que que tem na altura da cognição auditiva e a correlação que a gente faz desse exame com o exame do processamento. Uhum. Então o P300, vamos dizer assim, que ele é um retrato do processamento auditivo em relação à eletrofisiologia. Então, sempre que o paciente vai lá, mas qual que é a diferença desse exame para o outro, né? Então, assim, os dois vão ver a parte auditiva central relacionadas a essa atenção, a essa relação cognitiva, porém o P300 ele vai dar respostas eletrofisiológicas, então não depende da resposta do paciente. Depende da resposta do paciente, né, mas assim, ele não é um exame extremamente comportamental igual o exame do processamento auditivo. E ele não vai ver todas as habilidades auditivas uma por uma, ele vai ver uma ligação mais global em relação ao processamento. Então, não substitui o outro. Se eu fizer o P300, eu não preciso fazer o processamento? Precisa. Porque é uma forma até mesmo da gente entender melhoras voltadas às terapias. Então, antes eu tenho ondas de P300, né, que são rebaixadas, né, ou alteradas, vamos dizer assim. E aí eu faço o exame do processamento auditivo, também está alterado, e aí eu trato o processamento auditivo, refaço o P300 e aí dão aquelas ondas super bonitas. Então, a gente consegue ver esse retrato no P300. Então, se o paciente vem com P300 já alterado, a chance dele ter um processamento auditivo alterado é extremamente grande, só que a pergunta que fica é: o que alterado ele tem? Porque o P300 ele não vai me dar essas habilidades auditivas uma por uma, ele vai me dar uma visão mais geral. Como que eu sei que o processamento auditivo melhorou? Então, faz um P300 depois e vê essas ondas melhoradas. Então, um não substitui o outro, eu acho que eles são exames complementares. Uhum. E aí, normalmente, você faz os 2, assim, vocês têm costume de já indicar os 2 quando para esses pacientes, óbvio, em que a gente quer esse tipo de estudo, né, quer essa avaliação, vocês já pedem os 2 na sequência? Qual primeiro? Como que é a rotina? Indica tudo, né, a gente indica tudo, se a gente pudesse virar esse paciente com zumbido de ponta cabeça,
E às vezes tem uns que a gente vira, né, tem uns que a gente precisa virar de ponta cabeça. Mas a gente pede sim todos os exames eletrofisiológicos, porque, eles são essenciais para a gente conseguir um diagnóstico mais efetivo. Então, se a gente consegue, né, fazer com que o paciente realize o P300, realize o exame do processamento auditivo, se alterado, realize o treinamento e depois refaça os 2, é o cenário perfeito, né, porque daí a gente tem, assim, certeza de que aquele sistema foi reorganizado. Então sim, a gente pede quando tem indicação, porém nem todos os pacientes fazem os 2 exames, né. Indicação seria assim, a indicação é muito bacana, quando existe essa, essa pulguinha atrás da orelha aí do processamento E ter o P300 alterado e não ter o processamento auditivo alterado, né, a avaliação completa do processamento auditivo alterado, sugere algum caminho, dá alguma complica a sua vida ou nem é tão comum assim, acaba os 2 sendo bem, bem Casa bastante semelhantes. com o outro, né, então assim, pra o P300 ele ainda não é um exame super praticado na clínica, infelizmente. Então o que a gente realmente realiza mais é o exame do processamento auditivo mesmo, o comportamental. E, assim, eu ainda não tive a chance de pegar um P300 alterado e um processamento Hum, auditivo normal. Eu ainda não uhum. tive essa chance, né. Aham. O que, o que a gente pode né, levantar aí: "Gente, vamos estudar, né". Porque eu realmente, assim, não tenho ainda, essa gama de pacientes Uhum. que fizeram o P300 e que também fizeram o processamento para ter essa análise. Geralmente Tem bate. quando a gente tem, geralmente um casa com o outro. Uhum. Muito bom, É, tinha que ter um N excelente. muito mais alto, tinha que ter um N muito mais alto, né, pra gente ver se consegue pegar alguma diferença, né. Uhum. Mas assim, eu acho que resumindo, né, para a gente já direcionar aqui para o final, eu acho que é uma prática que a gente, tem acrescentado, ao longo desses últimos anos, né, nos pacientes com zumbido e a gente percebe que é o que eu sempre falo, assim, como a via cognitiva e psíquica estão muito ligadas, né, uma está entrelaçada com a outra e a gente vê isso muito especificamente no paciente aliás, isso é fisiológico, né, mas a gente vê isso muito retratado no paciente com zumbido. Eu sempre digo, quando a gente tem alteração do exame do processamento, a gente alivia muito a via psíquica, né, porque daí a gente tem alguma coisa auditiva/cognitiva, né, para poder trabalhar e isso é muito estrutural, né, porque daí toda esse essa o tratamento que é feito do treinamento eu entendo muito como estrutural, né, então você reabilita o paciente do ponto de vista auditivo, com as habilidades auditivas, que é a estrutura auditiva, né, que você repõe, que você, reorganiza, né. Então Uhum. isso fica muito como se fosse, bruto no sentido de forte, né, de que você, dá uma recomposição para o paciente, assim, como se fosse mais substancial. É, e assim, como eu penso, né, o zumbido por si não seria nada, né, o problema é o que ele provoca com o paciente. Uhum. Com alguns, felizmente, alguns percebem o zumbido e realmente isso não tem significado. Se o zumbido ele provoca desconforto, provoca uma dificuldade e a gente, com a terapia, a gente consegue tirar, isso que ele provoca, claro que, eh, uma das coisas, né, seria uma das ações. O zumbido, ele me irrita porque ele me atrapalha. Bom, e se ele te atrapalhar menos? Ele me irrita porque ele sobressai. E se a gente conseguir fazer ele se sobressair menos, então a gente vai enfraquecendo a importância dele. E isso, lógico, é o caminho do nosso tratamento, né. A gente quer isso com outras muitas ações também. Então é maravilhoso a gente, ter esse recurso aí para, né, para alguns pacientes aí super bem indicado.
Excelente, muito bom, muito rica essa conversa, muito bom trocar essa essas experiências e as informações aí com você, especialmente com você, Loriane, que esclareceu muito. Imagina, obrigada. Ter sido você, Lígia, professora Sandra, muito obrigada pelo convite de novo. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para todo mundo que tá assistindo, né. Se tiverem dúvidas, manda pra gente, a gente vai ficar super feliz poder ajudar ainda mais, esclarecer ainda mais sobre esse tema. É um Exatamente. tema que a gente sempre fica muito, eh, envolvida, né, a gente faz isso o nosso dia a dia lá no consultório é esse, né, Loriane, então a gente faz É, isso, é o nosso pra a gente já é gente muito fica se a gente empolgada, né, mais do que envolvida, a gente todo mundo empolgado, exatamente, porque daí a gente vai, a gente discute, daí você vê que faz sentido e e daí o que né. é o legal, a discussão, né, eu acho que poder ter essa discussão no momento clínico faz toda a diferença. Então acho que a Uhum, gente não teria chegado até onde a gente chegou em relação a essa perspectiva de processamento auditivo e zumbido, se não fosse todas essas conversas no momento dos exames, no uhum, momento que o paciente tem alguma dúvida ali, a gente conversa uma com a outra o tempo todo, tirando dúvida, que aqui, o que que você acha, que você então assim, essa conversa, essa troca que fez com que a gente fosse entendendo a melhor forma de incluir o processamento auditivo, e aí é igual a doutora Sandra falou, o tudo fluiu, tudo se fluir. encaixou e se tornou aí mais uma possibilidade. Muito muito bom. bom. Muito bom. Então é isso que, né, a gente está falando, né, tomara que tenha sido muito rico aqui, esclarecedor. Eu acho que até não só para o paciente, mas também para profissionais que trabalham com isso e que muitas vezes não consideram o processamento como uma possibilidade investigativa, né, não como o diagnóstico do zumbido, mas como diagnóstico associado, né, então o paciente ele vai ter ali alteração de processamento muito provável não é Com provavelmente, cer mas é muito comum, né, a gente está levantando aí nossos dados todos, né, Loriane? Pra daí a gente, mostrar, porque a gente é muito comum mesmo a gente ver a alteração e A junto gente com a já, 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 já. já a gente tem Segura a dados aí. emoção, segura a emoção, Tudo pessoal. segura a emoção, exatamente. E junto com o paciente com sensibilidade sonora, né, que daí a gente tá vendo uma casadinha aí, né, que ela é muito rica mesmo, né. Muito bom. Então excelente. Fiquem ligados aqui no Zecast, porque a gente tem muita novidade esse ano, né, a gente tá com muitos convidados, né. A Loriane tá entrando aqui, como uma, né, convidada aí nesse projeto desse ano de 2026 e muitos outros convidados estão aí por vir esse ano. exatamente. Guardem as novidades. Por hoje eu acho que a gente fica por aqui, foi muito bom. Até a próxima. Não deixem de seguir, opinar, curtir, isso é importante para a gente seguir aqui nessa jornada, né, Sandrinha? Isso mesmo. Grande abraço, gente. Um Tchau, beijo a tchau. Nos toda. vemos em breve no próximo episódio.